Millennials na América, sua fonte de notícias direto aqui dos Estados Unidos. Não esquece de deixar o like, compartilhar e deixar um comentário para mim nesse vídeo, dar aquela força para os millennials geriátricos. Vamos começar pelo caso Epstein. Mais uma vez, um grupo de sobreviventes dos abusos de Jeffrey Epstein falou pela primeira vez em público no Capitólio, em Washington. A coletiva ocorreu em meio à pressão crescente para que a liderança republicana libere todos os documentos do caso. As vítimas relataram suas histórias e denunciaram as tentativas de silenciamento. Estiveram ao lado delas os deputados Ro Khanna, democrata, e os republicanos Thomas Massie e Marjorie Taylor Greene, que pediram justiça e transparência. Donald Trump, no encontro que ele teve com o presidente da Polônia, voltou a dizer que a divulgação dos arquivos seria uma farsa dos democratas que nunca termina. A Uma das supostas vítimas, Hayley Robson, rebateu de forma direta. Ela disse que não existe farsa, o abuso foi real. A Nuska de Giorgio pediu que Trump use sua influência e poder para ajudar as vítimas. O advogado Brad Edwards lembrou que o ex-presidente já colaborou em investigações no passado e agora deveria apoiar a busca por transparência. Houve também críticas a Ghislaine Maxwell. Teresa Helm condenou a entrevista que ela deu ao vice-procurador-geral Todd Blanche. O advogado afirmou que se Maxwell receber o perdão presidencial de Donald Trump, isso transformaria em piada o sofrimento de todas as vítimas. Num momento comovente, Sky Roberts, irmão de Virginia Giuffre, fez um apelo direto ao Congresso para que haja em favor da justiça. No campo político, cresce o esforço bipartidário para forçar a votação de um projeto que libere integralmente os arquivos do caso. Para isso, ainda são necessários 5 votos republicanos, já que todos os democratas devem assinar a proposta. Marjorie Taylor Greene disse que incentivou Trump a receber as vítimas na Casa Branca. Segundo ela, essas mulheres merecem estar no Salão Oval, não os amigos ricos e poderosos de Epstein. Greene classificou como covardia a posição de que apoiar a medida seria um ato hostil ao governo. Para ela, a verdadeira hostilidade foi contra as vítimas durante todos esses anos. Greene concluiu dizendo que, independente de quem esteja no poder, seu compromisso é com o povo americano. Segundo ela, os americanos querem o mesmo, a divulgação completa dos arquivos de Epstein. Bom, eu já falei em outros vídeos, a pressão não vai parar. Ninguém vai deixar esse caso de lado, ninguém vai esquecer, porque não é sobre o caso, é sobre o quanto o cidadão americano pode confiar no governo. É uma questão de transparência e é algo que foi prometido em campanha pelo Donald Trump e por todos os apoiadores dele, como a Marjorie Taylor Greene, né, congressista, que nesse caso está cumprindo, está correndo atrás e tem ganhado muita força, principalmente nas redes sociais. Ontem o governo liberou mais documentos, né, mas que também não tinham nenhuma novidade, né, e sinceramente eu confiaria 1000 vezes mais numa lista feita pelas vítimas do que em qualquer documento liberado por esse governo. E eu acho, inclusive, que essas vítimas que falaram hoje deveriam ter soltado nomes já. Acho que elas já estão correndo riscos, né? A gente lembra do caso da Virginia Giuffre, que apareceu muito naquele documentário da Netflix sobre o caso Epstein, e que, num dado momento, ela até tweetou, né? Ela foi ao Twitter e tweetou: olha, eu não tenho tendências suicidas, eu não pretendo me suicidar. Se alguma coisa acontecer comigo, não foi suicídio. Ela sofreu um acidente no começo do ano, né? Ela estava com o carro dela, um ônibus passou por cima do carro dela, ela quase morreu. Aí ela foi para o hospital, conseguiu ir para casa, estava em processo de recuperação e de repente anunciaram a morte dela por suicídio. Olha que loucura, que loucura. A gente acha que essas coisas não vão acontecer, elas acontecem e ninguém faz nada, ninguém investiga, a família, de vez em quando dá entrevista aí contestando essa teoria do suicídio, mas enfim, o próprio Epstein dizem que se suicidou, né, há quem acredite. Enfim, Jeffrey Epstein tem ligações claras aí com poderosos, né, com o ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, né, e a teoria que é a mais disseminada, é de que ele utilizaria essas gravações de poderosos aí, principalmente na ilha dele ou na casa dele na Flórida, poderosos cometendo atos criminosos aí, para que o Mossad, a inteligência israelense, fizesse chantagem e controlasse políticos nos Estados Unidos. Né? O poder de influência de Israel vai muito além do lobby,
né? Tem um envolvimento da inteligência, vai muito além só de grana, né? Agências aí como de lobby, como AIPAC, né? Vai muito além disso. E de verdade, eu acho que a gente nunca vai saber, nunca vai conhecer essa lista, nunca vai saber a verdade desse caso, porque eu acho que seria um colapso global. De verdade, acho que se tudo o que aconteceu em relação ao caso Epstein viesse à tona, seria um colapso do sistema como a gente conhece. Então, acho que isso vai, ficar enterrado. Os caras não estão nem preocupados mais em esconder, né. Hoje em dia, as coisas são muito mais às claras, né. Enfim. Vamos para a próxima aqui. O governo Trump deu mais um passo polêmico na sua política externa. A Marinha dos Estados Unidos atacou e afundou um barco venezuelano que, segundo informações oficiais, estaria ligado ao cartel criminoso Trem de Aragua. A operação matou 11 pessoas classificadas como traficantes, mas sem que fossem apresentadas até agora provas concretas dessa acusação. Essa postura se encaixa num padrão, desde sanções econômicas pesadas contra a Venezuela até a oferta de uma recompensa milionária pela captura de Nicolás Maduro. O governo norte-americano tem reforçado um discurso de combate direto a cartéis e governos considerados inimigos. Há até relatos de que ferramentas originalmente criadas para enfrentar grupos terroristas estariam sendo adaptadas para a guerra contra o narcotráfico, o que abre espaço para futuras operações em países como o México. O episódio ganhou ainda mais destaque após declarações do secretário de Estado Marco Rubio durante a visita à cidade do México. Ele defendeu a tática de destruir barcos suspeitos ao invés de apenas interceptá-los. Segundo o Rubio, os traficantes já contam com uma margem de perda em suas cargas e só a destruição total impediria a continuidade do negócio. Em suas palavras, interditar não funciona, o que funciona é explodir. Rubio deixou claro que a ordem partiu diretamente do presidente Donald Trump, que, segundo ele, tem o direito de eliminar ameaças iminentes aos Estados Unidos. A mensagem foi explícita. Essa estratégia não foi um caso isolado, mas sim o início de uma guerra contra organizações narcoterroristas. Essa história de explodir barco venezuelano em nome de guerra às drogas é só a continuação de duas políticas fracassadas: a guerra ao terror e a guerra às drogas, né, que são infinitas, não terminam nunca. Os Estados Unidos já gastaram trilhões aí, destruíram países inteiros. E o que, que eles conseguiram? O terror continua existindo, o tráfico de drogas continua existindo e só cresce. Só quem ganha com isso é a indústria bélica e os políticos, né, que se alimentam desse clima de guerra permanente. Agora, a desculpa é esse tal narcoterrorismo. Só que o governo não mostra provas, não mostra investigação, nomes, nada. Simplesmente explode um barco, mata 11 pessoas e pronto, está resolvido. Não tem sentido. Qual o sentido? Cadê a justiça? Cadê a democracia? É, o, isso parece mais um espetáculo pirotécnico aí para acabar justificando mais intervenção na América Latina. E o recado é claro: se os Estados Unidos quiserem, eles decidem quem é ameaça e quem não é. E ponto final. E a gente faz parte desse laboratório aí, dessa mistura de guerra fracassada com propaganda política e segue. A próxima aqui, a Flórida anunciou nessa quarta-feira que pretende se tornar o primeiro estado dos Estados Unidos a eliminar todas as exigências de vacinação infantil para a entrada em escolas públicas, abrangendo imunizações como sarampo, pólio, hepatite B e catapora. O cirurgião-geral Joseph Ladapo, ao lado do governador Ron DeSantis, classificou os mandatos como violação da autonomia corporal e chegou a compará-los à escravidão, defendendo que cabe às famílias decidir sobre a saúde dos filhos. A medida poderá ser aplicada de imediato em regras administrativas, mas mudanças previstas em lei dependem do legislativo. Entidades médicas reagiram com críticas duras, alertando para o risco de surtos de doenças já controladas, enquanto o governo estadual lançou a comissão Make America Health Again, Faça América Saudável novamente, para reforçar sua agenda de liberdade médica. É impressionante, né? A burrice dos fanáticos conservadores e desses políticos imbecis é fascinante, né? Mas, cara, eu apoio totalmente isso, desde que o tratamento de qualquer doença prevenível por vacina, né, seja excluído aí de qualquer plano de saúde e de qualquer seguro, subsídio financiado pelo contribuinte. Se a poliomielite
custa $50 para prevenir e $100.000 para tratar aqui nos Estados Unidos, cabe aos pais que decidiram não vacinar os filhos tomar um empréstimo para pagar esses $100.000. É o justo, né? Igual a pólice de seguro de vida aí, que o prêmio é mais caro para quem é fumante. A gente, a gente só chegou à expectativa de vida que a gente tem hoje graças às vacinas. O tal avanço da medicina que a gente fala, tanto as vacinas têm um papel central nisso. Por mais que eu, particularmente, tenha algumas restrições e críticas, principalmente as vacinas contra o Covid, né? Que aí é outra história. As vacinas tradicionais, que testadas por décadas, que erradicaram doenças, salvam vidas. Porra, é ciência comprovada, é inacreditável essa ideia do governo da Flórida, né? Mas a gente não poderia esperar muito mais do Ron DeSantis e da equipe dele, né? A última, uma juíza federal aqui em Massachusetts decidiu nessa quarta-feira que o governo Trump agiu de forma ilegal ao congelar cerca de 2,2 bilhões em verbas de pesquisa destinadas à Universidade de Harvard, considerando a medida uma retaliação ideológica que violou a primeira emenda e a lei dos direitos civis e normas administrativas. O corte havia sido justificado por acusações de antissemitismo e protestos pró-Palestina no campus, mas a juíza Alison Burroughs afirmou que a ação configurou um ataque político às universidades de elite. A decisão determina o restabelecimento imediato dos recursos e impede que o governo adote medidas semelhantes no futuro, marcando uma vitória significativa para Harvard em meio ao embate com a Casa Branca. Bom, essa decisão do tribunal aqui em Massachusetts pode estabelecer um precedente para a liberdade acadêmica e limitar o poder executivo sobre as universidades. Mas é uma vitória a curto prazo, porque a dependência de financiamento politicamente volátil é uma fraqueza crítica para a competitividade dos Estados Unidos. A China, por exemplo, trata as universidades e a ciência como prioridades, né, com foco no social, foco na infraestrutura, não como uma moeda de troca e muito menos como uma neurose ideológica, olhando para o outro lado também, né? Porque a maioria do eleitorado aqui nos Estados Unidos já está de saco cheio de financiar a universidade que promove o ódio à América, aos valores americanos, né, o ódio à própria história e forçam a agenda woke insana, né, o tempo inteiro forçando pautas identitárias que são muito pouco populares. Isso também tem que ser avaliado. E é isso por hoje. Se você gostou do nosso boletim, deixa um like, comenta, compartilha. Lembrando que os Millennials Geriátricos fazem lives às segundas, quintas e domingos, às 21 horas. Valeu!